toda essa pressão que o senhor mostra, em nenhum momento houve qualquer sinal de nada. O Exército Brasileiro continuou cumprindo a sua missão. General ataca o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Salles nega aumento para as Forças Armadas. Bolsonaro diz que 2022 está superado. Flávio Bolsonaro toma a decisão sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes diz que caso Celso Daniel está encerrado e também acusa a Jovem Pan de ter se tornado braço de um partido político. Temos também Fernando Collor, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E o STF pautou a descriminalização do uso de porte e uso de drogas. E o G7 impõe novas sanções à Rússia. Você verá tudo isso agora no seu Vista Pátria Notícias. Ontem eu trouxe para vocês o general Gustavo Henrique Dutra, ex-comandante militar do Planalto, num vídeo que ele explica ali todo aquele trecho que foi publicado ontem aqui no canal. Ele explica a sua participação na prisão de manifestantes que estavam dormindo ali na frente do QG de Brasília no dia 9, na manhã do dia 9 de janeiro, após os atos do dia 8 de janeiro. Se você assistiu esse vídeo, comente aqui embaixo, eu assisti. Se você não assistiu, comente também para eu saber se o YouTube está entregando ou não. Mas eu não vou voltar a falar desse ponto, porque eu deixei bem claro ontem, né? O vídeo está ali na íntegra, e eu também mostro que com outro vídeo contraponho ali o general Dutra, demonstrando, né, como foi aquela decisão. Porém, agora vocês verão um questionamento de um deputado do PSOL nessa comissão parlamentar de inquérito que ocorre na Câmara Distrital, ocorre então lá em Brasília, né, no âmbito distrital, e esse deputado, ele tem o entendimento, ele é do PSOL, não me espanta que ele tenha esse entendimento, de que o Bolsonaro estava usando as Forças Armadas, aparelhando as Forças Armadas, uma espécie de desvirtuar as Forças Armadas, usar para outros fins que não aqueles constitucionais. O general Dutra, ele responde a esse questionamento após uma apresentação de alguns vídeos antigos do presidente Jair Bolsonaro. Eu peço que você assista agora esse trecho e eu volto logo em seguida. É a minha interpretação de que houve uma tentativa assediosa em cima das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, nos últimos 4 anos, para que o Exército tomasse partido. O presidente da República ele pode ser o comandante máximo das Forças Armadas, mas do meu ponto de vista, eu queria entender a posição do senhor, não é a Força Armada não é auxiliar do presidente na política que ele defende no cotidiano, no dia a dia. Tem diferença nisso. Vamos passar o vídeo das falas do ex-presidente Bolsonaro, por favor. Quando se fala em Exército Brasileiro, vem à nossa mente que em todos os momentos difíceis que a nossa nação atravessou, as Forças Armadas, o nosso Exército, sempre esteve presente. Assim foi em 22, em 35, em 64 e em 86, com a transição, agora em 2016. A participação do então comandante do Exército, Vilas Boas, marcou a nossa história. As Forças Armadas não dão recado. Elas sabem como proceder, sabem o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para o seu país. Repito, as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadores do mesmo. Não vão fazer isso. Chefe Supremo das Forças Armadas jamais o exército nas ruas para manter-os dentro de casa. Achavam que iam dominar as Forças Armadas? Será que se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer um papel de idiotas. Que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Quem decide se um povo vai vir na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. General, eu gostaria de destacar 2 pontos e ouvir a posição do senhor sobre esse tema, que eu acho que é um tema importante. Do meu ponto de vista, houve uma tentativa clara de aparelhamento das Forças Armadas. Como eu respondi para o deputado Hermeto, o relator, as Forças Armadas elas são uma instituição de Estado. Eu acredito que o Exército Brasileiro, como instituição de Estado, ela está totalmente voltada para o cumprimento da nossa missão, conforme a Constituição, e em que pese todas as observações do senhor, o senhor pode mencionar, eu respeito muito o que o senhor falou, o senhor mostrou vídeos aí bastante impactantes, em nenhum momento o Exército deu nenhum sinal que corroborasse foram coisas do presidente da República
com as pessoas que trabalhavam com ele no governo dele, não era o Exército. Eu acho que esse processo inteiro pode significar, ou poderia significar naquele momento, uma tentativa de aparelhamento das Forças Armadas, e no caso o senhor não pode responder por todas, mas do Exército Brasileiro? Poderia, mas não significou. O senhor acredita que não significou? Eu acredito não, tenho certeza. Tenho certeza o Exército Brasileiro é uma instituição de Estado, cumprindo a sua missão e com toda essa pressão que o senhor mostra, em nenhum momento houve qualquer sinal de nada. O Exército Brasileiro continuou cumprindo a sua missão de preparo e emprego das tropas, a sua missão na faixa de fronteira, a sua missão nos estabelecimentos de ensino, sem nenhum eco a nenhuma dessas atividades que o senhor nos apresenta. O general Dutra, ele coloca aí, né, como o presidente Bolsonaro, ele afirma, né, mesmo sob toda essa pressão, o Exército, as Forças Armadas não fizeram nada. Acho que muito claro. Acho que o final da fala dele, não fizeram nada. É exatamente essa percepção que a maioria do povo brasileiro tem. E o general, né, ele também deu uma demonstração de desconhecimento de algumas táticas militares. Questionado por um outro deputado sobre o uso da Operação Bandeira Falsa, vejam só o espanto do general sobre esse tipo de operação. Antes eu quero que você, aí que está me assistindo até agora, se caiu, é novo aqui no canal, inscreva-se no canal e compartilhe para mais um amigo se inscrever também. É muito importante aí para aumentarmos o nosso número e alcançarmos a meta de 900 mil inscritos. E eu peço também que você deixe o gostei nesse vídeo, dessa forma o YouTube mostra ele para mais pessoas e você fortalece o trabalho do jornalismo de direita aqui na internet, já que muitos canais foram censurados e poucos ainda resistem, e você pode colaborar deixando o gostei e compartilhando. Vejam só o questionamento do deputado e a resposta de desconhecimento do general Gustavo Henrique Dutra. General, vou fazer uma pergunta aqui. O senhor tem familiaridade com o termo Operação Bandeira Falsa? Operação? Bandeira Falsa. Não, senhor deputado. Não. Eu vou ler aqui a definição para o senhor. E são atividades feitas de forma a dar impressão que foram realizados por outras pessoas ou grupos ataques contra o próprio país, com a finalidade de justificar atos extremos como guerra ou medidas judiciais extremas. O senhor acha, ou o senhor acredita que existe uma possibilidade de que essa operação Bandeira Falsa foi algo que pelo menos foi cogitado dentro desse contexto do dia 8 de janeiro? Deputado Joaquim Roriz Neto, o senhor me desculpe, eu acho que eu não tenho condições de achar nada. Isso aí eu acredito que a CPI aqui, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, eles estão analisando os fatos e chegando às conclusões verdadeiras. É assustador, né, o desconhecimento desse general sobre uma tática muito conhecida e antiga no meio militar. O deputado Ricardo Salles, durante uma audiência numa comissão, né, de defesa, a CREDEM, lá no Congresso Federal, ele questionou, né, o uso do endereçamento do uso dos recursos das Forças Armadas. E ontem eu publiquei, inclusive, a íntegra lá no canal Alan Frutuoso. Né? Se você não é inscrito no canal, joga aí Alan com Frutuoso com Z. Mas eu vou colocar um pequeno trecho da fala dele sobre pontos cruciais aqui, sobre o orçamento, no qual ele nega o aumento do orçamento, a aprovação do Congresso para aumento do orçamento para as Forças Armadas. O batalhão, o regimento, seja lá o que for, de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. O orçamento, que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal. Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, de R$770 mil de indenização ao general Tomás, quando passou da ativa para a reserva. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. Quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios.
o míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. O inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro com essa obsessão de míssil balístico. Míssil balístico para quê? Se nem na fronteira, para a lei do abate, a gente usa o armamento que tem. O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir para o confronto. É só desculpa para não ir no pau. A turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas. Esse aí foi Ricardo Salles. O presidente Jair Bolsonaro foi até o Congresso Federal ontem, na quinta-feira, para dissuadir Flávio Bolsonaro de concorrer para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E Flávio Bolsonaro já anunciou, não vai concorrer devido à orientação do seu líder, no caso, o seu pai e líder do partido PL. Bolsonaro também falou sobre a eleição de 2022, sobre seu depoimento e sobre o dia 8 de janeiro. Quero compartilhar com vocês agora o trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro, saindo do Senado, né, após falar com Flávio Bolsonaro. Foi em segredo de justiça. Eu já prestei o meu depoimento anteontem. Vocês tomaram conhecimento porque alguém vazou. É isso. 8 de janeiro. No 8 de janeiro eu repudiei as ações. Ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão às instituições democráticas. Tá? E é isso, tá? É história. E a gente procura, né, paz, né? Porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal, não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares. A gente não vai fazer uma reação, né, uma oposição radical, não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos como agiu no passado, nós queremos colaborar para que o Brasil aí não fracasse, não afunde. Né? Repito, eleições 22, paz na virada, temos conversado com o partido para a gente ver se a nossa melhor estratégia para o ano que vem, prefeitos e vereadores pelo Brasil todo. 26 só se discute depois de 24, trazer para a normalidade, sem rancor da nossa parte. Espero que o outro lado também pare de falar meu nome. Presidente, tem receio de delação? O ministro Alexandre de Moraes, durante julgamento sobre fake news na campanha eleitoral de 2022, ele afirmou, ele teve quase um bate-boca com o ministro Cássio Nunes, no qual ele afirma que o caso Celso Daniel está encerrado. Logo em seguida, ele também fala sobre a Jovem Pan. Dê uma olhada. Eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época era secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação, e eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato. Esse caso é extremamente interessante porque mostra como a mídia tradicional, e a Jovem Pan é uma mídia tradicional no Brasil todo, e principalmente para nós paulistas de grande importância, como a mídia tradicional pode ser instrumentalizada e se permitir instrumentalizar num procedimento e modus operandi participativo das milícias digitais para compartilhar desinformação. Lamentavelmente, isso é fato notório, a Jovem Pan ela se deixou e quis
ser utilizada como verdadeiro braço de um partido político. Esse é o posicionamento aí do ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento que condenou Flávio Bolsonaro por espalhar fake news sobre o caso Celso Daniel por uma associação da morte ao PT. Vocês viram aí como o ministro foi incisivo. E o Supremo Tribunal Federal condenou ontem, formou maioria, ainda não saiu a decisão, mas formou maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor. A condenação vem no âmbito da Lava Jato. A mesma Lava Jato que tem aí, né, liberado vários presos, aí, liberado inclusive anulando sentença, como foi a tentativa do juiz da vara de Curitiba, que tentou anular a sentença do Sérgio Cabral, mas o TRF4 anulou essa decisão. Ontem, finalmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu julgar alguma causa da Lava Jato. Gente, a Lava Jato está aí desde 2015, né, e o julgamento está parado. Mas o Fernando Collor, que virou um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, dividiram palanque juntos. Bolsonaro! 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 O Collor, né, que apoiou muito o presidente Jair Bolsonaro em Alagoas, ele, de repente, o Supremo Tribunal Federal decidiu julgar o caso dele. Em vários outros casos aí, mas o caso dele, do Collor, foi julgado e ele foi condenado a 33 anos de prisão. Fernando Collor vai cumprir regime fechado, segundo aí a dosimetria da pena, né, que deve ser avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, 33 anos. Então Collor será preso, né, logo depois aí da publicação da condenação. Todos os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão ser perseguidos de alguma forma, né? No caso aí é uma investigação de corrupção na Lava Jato, mas é curioso o peso, né? Os pesos aí. Foram escolher logo o Collor, que resolveu virar um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, para condenar. E é interessante também assistir a postura do Sérgio Moro, que disse que não vai renunciar. Ele foi conversar com Alexandre de Moraes. E o Sérgio Moro ontem estava comemorando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a condenação do Collor. Ele realmente ainda não entendeu como o jogo está sendo jogado. Será que, como o Deltan Dallagnol, que lá em 2021 estava comemorando a decisão do TSE contra o presidente Jair Bolsonaro por questão das urnas, será que ele, quando for também condenado pelo Supremo Tribunal Federal, vai bater palma para o pleno do STF? Fica aqui a questão, depois não adianta chorar, né? O Supremo Tribunal Federal pautou para quarta-feira que vem a descriminalização do porte de drogas. A pauta foi colocada, na verdade foi pautado pela presidente Rosa Weber, que tem um julgamento parado aí desde 2015, mas ele foi interrompido por pedido de vistas, no caso pelo ministro Teori Zavascki, morto, né, já está morto devido a uma queda de avião, e no seu lugar entrou o ministro Alexandre de Moraes. Estava parado, né, no plenário desde 2018, e aí Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes já votaram a favor da descriminalização, né, do porte de drogas. Então você vai poder andar com drogas aí sem problema, e esse será uma forma, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal legislar, né, porque tem a lei antidrogas, mas eles vão lá e vão mexer na lei. Mais uma notícia. Mais uma notícia de ativismo judicial, né? É uma causa importante, inclusive, para o ministro Barroso, que fez um discurso sobre isso na época do início desse julgamento. A próxima pauta é o G7. O G7 que está recebendo a visita do Lula, que se considera neutro na guerra da Rússia e Ucrânia. O G7 decidiu impor mais sanções à Rússia. As novas sanções aí vêm por parte do Reino Unido no setor de mineração russo, e deve colocar aí o país deve estrangular ainda mais a Rússia e colocar mais ainda a Rússia no colo da China, né? Uma forma aí de expulsar a Rússia do sistema global, e a Rússia, obviamente, se aliou à China e está fortalecendo um meio alternativo aí de pagamentos, tá? Então, essas aí são as notícias de hoje. Espero que você se inscreva no canal, compartilhe. E se você quiser colaborar com esse trabalho, né, de jornalismo independente, você pode ajudar através do Pix que fica no primeiro comentário, ou do Seja Membro,
ou através da conta corrente para você que não usa esse meio de pagamento Pix. Muito obrigado para todos vocês que assistiram até aqui. Compartilhe aí, pessoal. Tchau, tchau.